Trabalho no cemitério dos Pinheiros Antigos há 5 anos. 5 anos de rotinas noturnas, onde a escuridão e o silêncio eram meus companheiros constantes. 5 anos de silêncio, lápides e uma solidão que, confesso, me confortava. Até agora. O cemitério era um lugar de paz, um refúgio onde a agitação da cidade não me alcançava. O cemitério era meu refúgio, um lugar onde a agitação da cidade não me alcançava. Gostava da quietude, da aura de respeito e história que envolvia o lugar. Cada lápide contava uma história, cada jazigo guardava memórias de vidas passadas. Gostava da quietude, da aura de respeito e história que envolvia o lugar. A tranquilidade das noites, interrompida apenas pelo som ocasional do vento ou o farfalhar das folhas, era algo que eu prezava profundamente. Cuidar dos jazigos, aparar a grama, limpar as lápides, eram tarefas que me traziam uma paz singular. Cada tarefa era uma forma de honrar aqueles que descansavam ali, uma maneira de manter viva a memória dos que partiram. Eram tarefas que me traziam uma paz singular. Nunca fui alguém que se assusta fácil, mas tudo mudou naquela noite fria de outono. A rotina que antes me confortava, agora parecia carregada de uma tensão inexplicável. Nunca fui alguém que se assusta fácil, mas tudo mudou naquela noite fria de outono. A lua, escondida atrás de nuvens densas, mal iluminava o caminho. O vento sibilava entre as árvores, criando um concerto fantasmagórico. A lua, escondida atrás de nuvens densas, mal iluminava o caminho. O vento sibilava entre as árvores, criando um concerto fantasmagórico. As sombras dançavam ao meu redor, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. O vento sibilava entre as árvores, criando um concerto fantasmagórico. As sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se de maneira quase imperceptível. Foi então que percebi que não estava sozinho. Algo, ou alguém estava me observando, escondido nas sombras proibidas do cemitério. Minha vida sempre foi simples, rotineira. Acordava cedo, tomava meu café da manhã e saía para trabalhar. Trabalhava no cemitério durante o dia, cuidando das lápides, aparando a grama e garantindo que tudo estivesse em ordem. Voltava para meu pequeno apartamento, onde cada canto refletia minha vida modesta e solitária. Jantava assistindo a algum programa qualquer na TV e ia dormir, repetindo o mesmo ciclo dia após dia. Nunca fui de ter muitos amigos, nunca me casei, nem tive filhos. A solidão era minha companheira constante. Minha família se resumia a um irmão mais velho que mal me visitava. Nossas conversas eram raras e breves. Talvez por isso, o cemitério nunca me causou medo. Para mim, era um lugar de paz e reflexão. Era um lugar tranquilo, onde cada alma já havia encontrado seu descanso eterno. As árvores balançavam suavemente ao vento, e o som dos pássaros era uma melodia constante. Ou era o que eu pensava até aquela noite. Uma noite que mudaria minha percepção para sempre. O cheiro de terra úmida e folhas secas invadia minhas narinas enquanto eu me dirigia ao depósito de ferramentas. A lua cheia iluminava o caminho, criando sombras dançantes entre as lápides. Peguei minha pá e comecei a caminhar em direção a uma área que precisava de manutenção. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som de meus passos. Foi então que vi uma figura ao longe, uma sombra que parecia se mover entre as lápides. Meu coração acelerou e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Nunca tinha visto ninguém ali àquela hora. Quem poderia ser? E o que estaria fazendo no cemitério à noite? A figura desapareceu na névoa, deixando-me com mais perguntas do que respostas. A partir daquele momento, percebi que meu trabalho no cemitério nunca mais seria o mesmo. O silêncio, antes reconfortante, agora parecia vibrar, como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Parei, atento a qualquer som,
O vento sussurrava entre as árvores. As folhas secas farfalhavam no chão, e meu coração pulsava forte no peito. De repente, um movimento no fundo do cemitério me fez virar a cabeça, o sangue congelando em minhas veias. Uma sombra, mais escura que a noite, esgueirava-se entre os túmulos. Era alta, esguia e se movia com uma fluidez não natural. O medo, primitivo e avassalador, me dominou. Minhas pernas tremiam, minhas mãos estavam suando frio. Fiquei paralisado, observando a sombra se aproximar. Ela parecia flutuar sobre o solo, sem tocar o chão. Meus olhos tentavam, em vão, penetrar aquela escuridão, procurando alguma forma, algum contorno. A sombra parou diante de um mausoléu antigo, quase esquecido no fundo do cemitério. Era uma construção imponente, feita de mármore escuro, com uma lápide em forma de anjo. A sombra pairou sobre a lápide por um instante, como se estivesse lendo a inscrição. Senti um frio na espinha, uma sensação ruim, como se algo estivesse errado. Tentei me mover, correr, gritar, mas meu corpo não respondia, preso em um pesadelo. No dia seguinte, voltei ao cemitério, armado com uma lanterna e um facão enferrujado que encontrei no depósito. O medo ainda me corroía, mas a curiosidade, a necessidade de entender o que havia acontecido, falava mais alto. Encontrei o mausoléu com facilidade. Era o único naquele canto esquecido do cemitério. Aproximei-me com cautela, meu coração batendo forte no peito. A lápide, antes escondida pela sombra da noite, agora era claramente visível. Com a mão tremendo, limpei o musgo e a poeira que cobriam a inscrição. As palavras, gravadas em baixo relevo, eram claras. Aqui jaz, em paz, Ania Petrova. Que sua alma encontre a luz que lhe foi negada em vida. Ania Petrova. O nome não me era estranho. Vasculhei minhas lembranças, tentando encontrar algo que conectasse aquele nome à sombra da noite anterior. Lembrei-me então de um livro antigo, que falava sobre a história do cemitério. Ania Petrova, uma jovem que havia sido brutalmente assassinada no final do século XIX. Seu corpo nunca foi encontrado, mas rumores diziam que ela havia sido enterrada em algum lugar do cemitério. A sombra que vi seria Ania Petrova, em busca de paz. Naquela noite, o vento sussurrava segredos antigos, e o ar estava carregado de uma energia que parecia vir de outro mundo. Cada passo que eu dava no cemitério ressoava como um eco distante, como se as próprias pedras estivessem guardando memórias de tempos passados. E o que significava a frase, que sua alma encontre a luz que lhe foi negada em vida? Era uma mensagem de esperança ou um lamento eterno? As palavras gravadas na lápide pareciam pulsar com uma vida própria, como se estivessem tentando comunicar algo além do alcance da compreensão humana. Quem era Ania Petrova e por que sua alma estava tão inquieta? Desde aquela noite, não voltei a ver a sombra, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Era como se os olhos invisíveis da noite estivessem sempre fixos em mim, seguindo cada movimento meu. A cada crepúsculo, a sensação se intensificava, e eu me perguntava se algum dia encontraria respostas para o que havia testemunhado. O mistério da sombra no cemitério permanece sem solução. Um lembrete constante de que há coisas neste mundo que a razão não consegue explicar. Cada visita ao cemitério trazia novas perguntas, mas nenhuma resposta. As sombras dançavam entre as lápides, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de corujas e o farfalhar das folhas ao vento. E o medo? Ah, o medo. Esse se tornou meu novo companheiro, sussurrando em meus ouvidos a cada noite, lembrando-me de que a escuridão guarda segredos que jamais devem ser revelados.
Cada sombra no meu quarto parecia ganhar vida, e cada ruído noturno se transformava em um presságio de algo sinistro. O mistério de Ania Petrova e a sombra no cemitério se entrelaçaram com minha própria existência, deixando-me preso em um ciclo de perguntas sem respostas e noites sem fim.